Bem-vindos a mais uma palestra da nossa semana acadêmica. Hoje temos a honra de receber o Marvin Ferreira da Silva como um espetacular convidado que nos falará a respeito do From Zero to Hero, os caminhos até a liderança técnica. O Marvin tem mais de 10 anos de experiência em tecnologia, é professor na pós-graduação de Engenharia de Software aqui na PUC São Paulo, e é Engineering Manager, responsável pela vertical de pessoa física da XP Investimentos. Marvin, muito obrigado uma vez mais e a palavra é sua. Perfeito, muito obrigado aí pela introdução, professor Ítalo. Pessoal, reforçando, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, interrompa, fiquem à vontade. Eu só vou projetar aqui. Eu não sou um fã de PowerPoint, tá? Então eu gosto de usar esse treco aqui, que é o whiteboard, para escrever, desenhar. Inclusive nas aulas eu prefiro usar eles. Mas como o professor Ítalo já fez uma breve introdução, então esse aqui é só um recorte do meu LinkedIn. Eu sou professor, estou na XP, como ele comentou. Quem quiser me adicionar no LinkedIn para a gente manter um contato, conversar, poxa, por favor, vai ser um grande prazer ali. E vamos bater esse papo aqui, né? A ideia é que esse From Zero to Hero, né? Nós ouvimos muito em ecossistema de inovação, nesses cenários de startup, entre outras coisas, que é como você tira uma ideia do papel e realiza ela lá na ponta, né? Você pega uma empresa que está numa ideia e constrói ela, faz MVP, desenho, etc. Mas aqui a ideia é falar de carreira, né? De falar, poxa, como que nós saímos de uma carreira técnica, ou como que seguimos uma carreira técnica e chegamos à liderança técnica, né? Não existe uma receita de bolo, um algoritmo para isso, porque a carreira que nós temos ao longo da vida, ela muda muito, e eu sempre falo que a carreira, ela é uma trilha e ela não é um trilho. Ela é uma trilha porque ela tem diversos caminhos. Você pode experimentar uma infinidade de coisas, ainda mais quando nós falamos de tecnologia, né? Quando você, poxa, há 10, 12 anos atrás, quando eu estava na faculdade, estava conversando com o professor Ítalo aqui sobre as aulas de sistemas distribuídos, né? Eram aulas um pouco mais clássicas, um pouco mais discutindo ali os livros do Tannenbaum, nós tínhamos que tentar visualizar algumas abstrações ali que eram um pouco intangíveis na época, pelo menos no nível universitário. Hoje em dia não, hoje em dia você tem ali diversos provedores de computação em nuvem que simplesmente, se você quiser montar uma arquitetura distribuída, completamente desacoplada, com resiliência, seja lá o que for isso, você consegue com alguns cliques, então, e um cartão de crédito, é claro. Então, hoje nós temos um outro cenário e temos carreiras que nascem diariamente, né? Antigamente nós tínhamos programador, aí tínhamos pessoa programadora, pessoa front-end, pessoa back-end, tinha ali um arquiteto, arquiteta e gerentes. Hoje nós falamos de QA, QA Engineer, SRE, DevOps, DevSecOps, Ops Engineer, Data Science, MLOps, e toda semana vão surgir novas letrinhas de carreira. Eu acho que surgem novos papéis em tecnologia no mesmo passo que surgem frameworks de JavaScript, porque todo dia surgem 1 milhão de frameworks de JavaScript, e da mesma forma surgem 1 milhão de novos papéis em tecnologia, né? Mas vamos focar aqui no que é essa discussão básica aqui, né? Então, falando um pouco da carreira em tecnologia, né? Como que nós podemos entender a carreira em tecnologia, e falando mais aqui de nós, né? Daqui no contexto de ciência da computação, sistemas, etc., carreiras técnicas. Nós começamos a jornada ali, basicamente, né? Vou escrever aqui, com a engenharia. E entenda por engenharia, ou lado technical, tá? O lado técnico, todas aquelas skills e ferramentas, né? E eu costumo falar para os alunos, nós temos ali um bate-cinto de bate-utilidades. E essas bate-utilidades nós vamos preenchendo ao longo da carreira, da vida, dos interesses que nós tendo, entre outras coisas. E
quando a gente fala da engenharia, né, nós começamos ali com alguns passos em específico. Um dos primeiros pontos ali, quando você inicia na carreira na faculdade ou por outra educação, seja formal ou não informal, você vai aprender aquele básico, né? Você vai ter skills como algoritmos, você vai ter skills, você vai aprender linguagens, você vai aprender arquiteturas e você vai aprender computação em geral. Tá? E aí, eu me refiro à computação em geral, poxa, você vai aprender redes, você vai aprender banco de dados, você vai aprender protocolos de comunicação entre redes, você vai ter todas aquelas coisas que você fala que, poxa, na faculdade não é importante, ou se você for estudar depois, para que eu vou precisar de aprender a fazer aqui uma derivada? Então, isso a gente uma hora vai precisar, e precisa, dependendo dos seus desafios, né? Então, quando nós estamos no início da carreira, né, quando a gente está no primeiro degrau ali da jornada, você é uma pessoa estritamente técnica, porque a sua visão ela é muito cartesiana, muito binária, é um universo muito abstrato, onde você basicamente domina a construção de sistemas e produtos digitais, e sua única missão nesse início da carreira é como que você pega um problema, né, como o professor Ítalo sempre fala, né, o usuário ele tem necessidades e metas, e você precisa transformar essa necessidade e essa meta em uma solução dessa necessidade através de uma solução de software. E como que você sai da necessidade meta para o software? Então, é essa jornada aqui, né? Eu estou fazendo aqui, estou copiando suas aulas, tá, professor? Desculpa. Você sai aqui para o software. É isso que você faz nesse episódio aqui da engenharia. Você basicamente está traduzindo um pedido, né? A gente fala que às vezes fazer software é pastelaria, né? Um pedido de um pastel de queijo, você vai lá e frita o pastel de queijo, devolve o pastel de queijo, está ali o pastel de queijo. E esse é o universo da engenharia no D0, quando você começa a sua carreira, né? Ao longo do tempo, quando você cai ali no mercado, né, e você vai lidando com outros aspectos que dentro do lado técnico continua crescendo, que é, poxa, como que você trabalha com processos de integração contínua de software, de produtos de computação em nuvem, como que você trabalha com integração, e você começa a ter um universo ali estritamente técnico nos seus primeiros anos. E é esse onde você se envolve. No segundo momento, quando você já está há algum tempo consolidado no lado técnico e na convivência, né, porque software é uma construção social, ninguém faz software sozinho, você faz software através de uma equipe, né? Em um determinado momento, você vai lidar com um time, né? Então, você estará ali envolto no que a gente chama de processo. Então, você adquiriu skills estritamente técnicas para resolver um problema que é sair de uma necessidade de uma meta para chegar numa solução de software. E ao longo do tempo, a sua carreira, claro, caso seja o seu desejo, você pode ficar somente nessa vertical aqui, tá? E tá tudo bem, pessoal. Se assim for o seu desejo, quero ser uma pessoa programadora, quero ser uma pessoa arquiteta, quero ser uma pessoa estritamente técnica, tudo bem. Essa vai ser a sua vertical e você vai ter um universo de descobertas e experimentos e coisas que nunca vão acabar. Isso é garantido, nunca vão acabar. Mas se em algum momento você se ver em uma posição onde, junto com o técnico, você passa a ajudar na eficiência daquela entrega técnica, você sobe um degrau, você dá um passinho adiante, que você vai passar a ter outras preocupações, né? Então você vai estar falando ali da entrega em si, certo? Você vai estar começando a beirar, né, questões, né, como falar de entrega, falar de prazo, falar um pouco de viabilidade dessa entrega, né?
viabilidade. E aí nós vamos cair naqueles papos, né? Que é falar sobre basicamente agilidade, né? Seja lá o que for agilidade, né? O que é básico falar agilidade, Scrum, Kanban, XP, Lean, não é só isso, tá? Mas vai começar a olhar ali sobre processo, eficiência da equipe, como o time se organiza, como que você, como uma pessoa técnica, usa todas essas suas skills para enxergar oportunidades de melhoria no processo, e aí a gente fala de developer experience, né? Poxa, como que eu consigo mais eficiência aqui nesse meu mundinho com o meu time, né? Você vai ser uma pessoa técnica, mas que vai estar buscando como melhorar ou facilitar aquele processo a crescer. Então, você vai continuar sendo uma pessoa técnica, mas você vai buscar ali, quando alcançar uma certa senioridade, ajudar o processo a buscar formas mais eficientes de que ele seja realizado e a mentorar outras pessoas para que elas também sejam mais eficientes naquilo que elas fazem. Mas até então você continua sendo uma pessoa técnica, né? Você está indo daqui para cá, você está do lado da engenharia, você continua sendo técnico, você está contribuindo no processo e você está agora em um universo onde você busca casar o seu conceito de engenharia com a melhora na eficiência de uma entrega. E você vai usar, e nesse momento você vai ter que ter novas skills, né? Que não vai ser mais somente 0 1. Você vai ter que vai começar a aprender um pouco das questões sobre agilidade, como eu falei, o que é Scrum, o que é Kanban, como que isso se encaixa, como que você ajuda as pessoas de negócio. Nesse momento você pode passar a ganhar um pouco mais de contato com o usuário final, com o stakeholder, com o cliente, seja lá quem for, e você vai começar a ter um pouco mais de contato com seres humanos, né? No começo você vai ter mais a máquina ali, você e a máquina junto ali, e você vai começar a entender um pouco mais dessas necessidades e metas na fonte, ou ajudar as pessoas de negócio ali. Normalmente times ágeis têm uma pessoa responsável por fazer esse meio de campo com o cliente e o time, né? Quando a gente fala de times ágeis, e você vai ser essa pessoa que vai ajudar essa pessoa que faz a intermediação a tomar as decisões no que é mais difícil, no que não é, no que é viável, no que não é. Poxa, dado o seu conhecimento técnico, como que você ajuda essa pessoa a priorizar o que é mais importante desenvolver, o que é mais rápido, o que é mais lento, mas você ainda está ajudando ali nesse processo entre entrega, prazo e viabilidade. Tá? E aqui eu ainda não estou falando de um perfil de liderança, vou falar de perfis de liderança depois, eu vou contar normalmente qual que é a trajetória que as pessoas vão se encontrando. E esse processo, ele é um processo, e quando eu falo dessa trajetória, essa é uma trilha meio que natural. Você não vai sair decidindo, eu quero ser uma liderança. Você vai começar a ver que você vai indo, vai indo, vai indo, quando você já está ali, assim, a liderança não é um cargo, a liderança você adquire ela ao longo do tempo, tá? Então, nessa etapa do processo, você está se preocupando com esses 3 pontos de forma bastante resumida. Com o passar do tempo, a sua carreira vai avançando, você continua ali engajado no time, processo, engenharia, você vai ganhar uma outra caixinha, você vai se ver interagindo com uma outra caixinha, tá? Essa outra caixinha é a caixinha do produto. Produto, que nós também podemos entender por business. Opa. Puxa, um minutinho, vou colocar aqui por negócio, tá? Fica mais fácil. Negócio. Produto, negócio. Tá. Nesse momento que você puder usar as suas skills técnicas para ajudar o produto e o negócio a tomar decisões melhores, que você já estava ali fazendo durante a análise de viabilidade, de prazo, entrega, só que nesse momento você já tem uma certa maturidade, já tem um certo profissionalismo para entender, poxa, esse produto ele faz sentido, você começa a questionar o negócio junto às pessoas que estão ali responsáveis por ele, né? Então, você começa a olhar o produto em termos de resultados, e quando eu falo de resultados o quanto de investimento em tecnologia eu faço versus o retorno sobre esse investimento, né? Aqui a gente vai falar sobre ROI, né? Que é retorno sobre investimento, return over investment. Então, nesse ponto, você vai
pegar todo aquele seu lado técnico para começar a suportar as decisões de negócio entre por que eu faço assim e eu não faço dessa outra maneira. Essa maneira demora X, essa demora Y, qual que é o trade-off, né, os prós e contras de cada uma. E nesse momento você não vai estar fazendo implementação de algoritmo, você vai estar usando todas as suas skills técnicas para fazer julgamentos entre investimento A, B ou C, resultado X, Y, Z. E nesse momento, você inclusive vai estar pareando na construção do produto, né? Construção do produto. Porque antes você estava olhando ali prazo, viabilidade, nesse momento você vai estar se preocupando um pouco mais em alguma coisa, né? Que é o time to market, né? O TTM, que é se eu preciso construir um produto e eu tenho uma certa celeridade para que ele seja entregue, eu não vou fazer ali uma gambiarra para que ele aconteça. Pode acontecer, você pode tomar conscientemente uma decisão de aqui, vou fazer um linguição aqui só para atender, mas eu assumo uma dívida técnica, porque eu, como pessoa engenheira, sei que eu estou assumindo uma dívida técnica e ela eu vou pagar em algum momento. Então você começa a fazer algumas decisões entre quais são os riscos que nós tomamos em tecnologia versus a entrega desse produto, versus o time to market, versus o investimento que ele faz, versus o resultado que ele vai dar. E você começa também a abraçar um pouco alguns pontos aqui que eu vou colocar aqui, né? Você começa, acho que nem a questão de falar de analytics, né? Você usa as suas skills ali para falar com dados, né? Porque no final das contas, por que a gente faz exatas, né? Para aprender a fazer continha de mais, menos, subtrair e dividir, né? Então, quando você fala de data science, etc., nada mais é do que continhas matemáticas com um monte de dados gigantesco que você quer saber alguma resposta importante. E aí você usa as aulas de quem? As aulas da professora Maria Inês, que ensinou probabilidade estatística para nós, para mim, pelo menos. Tive essa sorte. E é muito curioso que boa parte das coisas que a gente aprende em probabilidade estatística são as coisas mais básicas de ciência de dados, machine learning, etc. Então, se você teve minimamente uma formação ali razoável nesses temas, um letramento razoável, você consegue usar as suas skills de pessoa engenheira, mais a sua perninha matemática ali, para começar a ajudar o produto a se direcionar através de uma análise baseada em dados. E, poxa, será quando você se você sentar numa mesa com a sua pessoa de produto, você é a pessoa engenheira que está ali ajudando a tomar alguma decisão técnica. Você consegue se debruçar sobre uma base de informação de clientes e fazer um julgamento. Poxa, o cliente demora X tempos numa página, ele usa Y funcionalidades e ele converte na compra depois de tanto tempo. Então, ele faz esses caminhos aqui. Você consegue montar um modelo minimamente simples, não precisa ser um cientista de dados super brilhante para fazer isso, um cientista ou uma cientista de dados, para construir esse tipo de coisa. Porque basicamente estatística é a arte de você torturar os números para que eles te contem alguma coisa. Então, tem muito do que o nosso lado técnico consegue contribuir em cima desses aspectos de produto para que você chegue e tome decisões melhores. E tudo isso é com base na pessoa técnica que você é. Lá atrás, você começou como uma pessoa engenheira, estritamente construindo sistemas de computação, algoritmos, com um monte de ferramentinhas no seu bate-cinto. E ao longo do tempo, você foi ganhando outros. Conhecimento de processo, análise de viabilidade, você vai ajudar a equipe ali com as suas cerimônias ágeis, com o processo ali, se ele vai ser Kanban, Scrum, não sei, você vai aprendendo isso ao longo do tempo, você vai ganhando contato com produto, vai ganhando contato com a construção desse produto, com a análise desse time to market. Poxa, como que nós tomamos decisões entre construir uma funcionalidade A ou B? Você pode vir a participar de sessões de customer experience, né? Que, poxa, vai ouvir o usuário lá na ponta, vai ouvir a dor dele, vai olhar ali o que a gente chama de customer voice, né? Vai analisar quais são os problemas, como melhorar, como otimizar. E, às vezes, os problemas do usuário final no produto são desafios técnicos de ordens, assim, absurdas, né? Vou dar um exemplo aqui, né?
eu já passei por um cenário, que acho que é um dos cenários que eu mais me orgulho. Eu tenho aplicações hoje são aplicações de sistemas de missão crítica. Basicamente, sistemas de missão crítica é aquele sistema que se ele parar, eu vou para a rua. Então ele não pode parar. Essa é a minha definição de sistemas críticos. Se ele para, eu vou para a rua, acabou. Porque como eu sou a pessoa líder ali, eu sou a pessoa. Tem uma diferença entre o inglês e o português nesse sentido. Eu não sou apenas responsável. O termo certo é accountable for. Então, no inglês, nós temos o accountable e o responsible. Quem é responsável tem que zelar, tem que cuidar. Quem é accountable é quem responde por aquilo. Se aquilo der problema, quem responde sou eu. Então, tem as pessoas do time que são responsáveis, tem eu que sou accountable. Se acontecer alguma coisa ali, sou eu que tenho que reportar o que está acontecendo, como está acontecendo, quais são as soluções, caminhos, porque é meu dever ser responsável por aquilo e responder por aquilo. E falando desse cenário, eu tinha um cenário de uma aplicação ali estritamente crítica. Ela transaciona ali da ordem de 50 milhões de transações por hora, é muita transação acontecendo ali, e ela tinha um tempo de resposta de 200 e tralalá milissegundos. Pô, 250 milissegundos é orgulho, né? Tem aplicação que às vezes demora ali, né, uns 500, uns 600, a gente acha muito bom. E qual que era o desafio? E aí vou fazer aqui o cenário entre produto técnico, né? Hoje, se nós olharmos para a empresa, ela pode estar nesse ponto aqui, né? Numa relação tempo e crescimento, né? Aqui a gente coloca o tempo, né? O tempo, e aqui a gente coloca o crescimento. Nessa perspectiva, hoje nós nos encontramos aqui. E aí aqui eu estou com 200, whatever, milissegundos. Se a empresa crescer e chegar aqui, eu vou manter os 200 milissegundos? A minha aplicação, ela vai comportar o mesmo tempo de resposta ou ela aguenta dobrar, triplicar, quadruplicar de tamanho? Porque o objetivo da empresa é continuar crescendo. E aqui nós estamos falando de uma análise técnica de um produto, né? Uma API, hoje nós já falamos de API Economy, né? Então, o produto não é só o envelope bonitinho em si, o produto, uma API é um produto, certo? Uma jornada de usuário faz parte de um produto. E aqui tudo é num cenário estritamente técnico. Uma API que ela é um produto extremamente crítico da empresa, de uma vertical dela, 200 milissegundos. Poxa, bacana. Então, como que nós repensamos esse caminho daqui para cá? Como que nós conseguimos suportar a empresa no seu crescimento futuro daqui a 5, 10 anos, olhando lá para frente, né? E aí aí você pega a sua caixinha técnica de ferramentas, traz para a mesa e começa a analisar. Então, só para resumir esse papo aqui, o trabalho foi basicamente fazer uma rearquitetura dessa aplicação juntamente com uma reescrita dela. Então, só para ilustrar isso rapidinho, hoje essa aplicação que era 250 milissegundos, hoje ela responde em 5 milissegundos. O tempo de uma piscadela demora 25 milissegundos. Basicamente, enquanto você pisca, eu respondo nessa API 5 vezes. E esse é o meu recorde, assim, esse é o meu case que eu falo que eu tenho um baita orgulho de ter feito parte, né? Meu time desenvolveu isso ali, então é um case que com certeza eu tenho muito orgulho. E hoje nós comportamos aí os próximos vários anos da empresa em termos de crescimento, mas não só isso. Aí a questão não acaba por aqui. Não vai acabar nisso, porque eu já sei como pessoa técnica que esse produto dessa API, ele tem melhorias. Eu tenho novas tecnologias nascendo toda semana. Então, eu sei que se eu portar essa plataforma para outra tecnologia, eu posso ganhar tempo de resposta, eu posso ganhar escalabilidade, eu posso ganhar melhoria do produto. E agora, vamos fazer o racional aqui de como uma pessoa técnica ajuda nas decisões de produto, né? Aqui eu estou dando um exemplo muito, muito técnico, tá? Quando a gente está falando de alguma coisa de 200 milissegundos e ela cai para 5 milissegundos, nós estamos falando aqui que nossos usuários estão tendo uma economia de 95 milissegundos no tempo de resposta do uso dessa plataforma. Ah, mas são só milissegundos, quem se importa? Se você tem mais ou menos 50 milhões de chamadas por hora, você multiplica 50 milhões por isso aqui, né? Eu tinha feito uns estudos ali, eu economizei com essa nova aplicação em poder computacional bruto algo como 3.000 horas, tá? Então, poxa, porque nós temos, quando você aprende análise de complexidade de algoritmo, que a gente fala, poxa, que coisa chata. É isso que a gente está falando. Se eu escalo uma aplicação no nível
maior nível que puder, que seja o infinito, mas vamos tentar usar casos reais, né? Poxa, se eu escalar ela, o quanto ela gasta de consumo versus o quanto economizei, isso daqui, além de ter o meu usuário mais feliz, isso se torna dinheiro e economia para a empresa, isso se torna eficiência. Então, é assim que nós saímos de um universo técnico para contribuir com as outras áreas de uma empresa também. Tá? Então, isso aqui é só um exemplinho básico que eu gosto de dar, mas é para mostrar o quanto que nós vamos caminhando entre engenharia, processo e produto. Tá? Eu estou tentando fazer de uma forma bem simples para essa conversa não ficar muito maçante. Em algum momento, você fazendo essa jornadinha aqui, você vai cair em uma outra janelinha, caixinha, né? Pessoas. Por quê? De repente você está ali com a sua carreira passando por processo, produto, continuando sendo uma pessoa técnica, você é a pessoa desenvolvedora sênior, a mais experiente, e de repente se torna uma especialista, mas em algum momento, além de contribuir com o processo e o produto, você passa a fazer coisas como mentorar. Poxa, todos nós, eu fui estagiário um dia, eu fui júnior um dia, eu dei meus primeiros passos em programação anos atrás também, como vocês estão dando, como muitas pessoas estão começando hoje nesse momento. Então, poxa, por que não eu usar aquilo que eu sei para mentorar e ajudar as outras pessoas a crescerem tecnicamente, a fazerem ali uma alavancagem mais rápida das suas carreiras? Então, isso você pode fazer ou diretamente dentro da sua empresa, do seu time que você está inserido, ou participar de grupos, comunidades, etc. Mas aqui eu estou falando mais do momento que você está em um time inserido. Então, naquele time que você está inserido, você pode e deve participar ali de mentoria, ajudando as pessoas mais júniores a alavancarem mais rapidamente, orientando elas ali, de repente, em questões de melhores designs de código, melhores designs de arquitetura, e nesse momento você começa a orientar o time, de certa forma, a tomar melhores decisões arquiteturais, não somente de código, mas de arquitetural, e com o tempo de carreira, nesse sentido, você começa a orientar as pessoas, poxa, qual que é o seu interesse, né? Eu gosto de front, eu gosto de back, então experimenta esse framework aqui, o que você acha de tal coisa, isso te interessa, isso não te interessa, vai para cá, vai para lá. Quando você vê, de repente você vai estar até fazendo um PDI, né, que é um plano de desenvolvimento individual, ajudando as pessoas a planejarem as suas carreiras. Tá? Você pode se ver fazendo isso. E nesse aspecto de pessoas, você vai começar a aprender coisas que você talvez não imaginava que você deveria lidar. Gestão de conflitos, né? Gestão de conflitos, certo? Questões de negociação. Por quê? Como que você, como a pessoa mais sênior do time, negocia com uma outra equipe que uma entrega sua depende de uma entrega deles? E como que você vai alinhar isso? E como que você vai convencer eles que você, de certa forma, precisa daquela entrega ali? Talvez essa responsabilidade da negociação fique no seu colo. E você não tinha essa skill até então, porque você era uma pessoa estritamente técnica, que ajudava mais ali nas decisões de tecnologia, e daqui a pouco você está negociando entregas. Daqui a pouco você está gerindo um conflito. Duas pessoas desenvolvedoras entram ali numa discussão acalorada sobre qual o caminho A, qual é o caminho B de uma solução e qual que deveria ser tomada. Legal, como que você faz isso? E isso não é, isso você não nasce com isso, isso você aprende, isso são técnicas. Tudo isso que eu estou falando aqui você adquire técnicas através da educação, formal ou informal. Você não vai acordar no dia e falar, poxa, hoje eu estou muito bom em lidar com conflitos, eu vou sair mediando a empresa inteira, eu vou entrar no board da diretoria e vou mediar o quebra-pau da diretoria. Não vai acontecer. E é o famoso, como dizia o professor Ítalo, levam-se 10 anos para formarmos um engenheiro de software. E ao longo desses 10 anos tem várias outras coisas que nós vamos formando. Uma delas é isso, é a gestão de conflito, é a negociação, é o nosso pitch, a nossa comunicação, a forma como nós vendemos as nossas ideias, entre um mundaréu de coisas, tá? E aqui, só para explicar desse mundaréu de coisas, ao longo dos últimos anos, né, eu passei a consumir não somente coisas técnicas, né? Hoje as coisas que eu mais consumo são coisas que envolvem negócio, que envolvem marketing, que envolvem estratégia, que envolvem economia, que envolvem gestão de produtos e liderança. E porque as coisas técnicas, eu já tenho muitas skills em relação a elas, então eu preciso apenas atualizá-las conforme elas vão avançando.
mas todas as outras coisas que eu não tinha e elas se tornam fundamentais dentro dessas quatro caixinhas, eu vou trazendo ao longo do tempo através do meu planejamento de carreira, né? Mas voltando aqui, essas são as 4 caixinhas dos degraus, né, da liderança técnica, porque quando você chegar nesse ponto aqui, no primeiro ponto aqui, você já, de certa forma, na verdade, vou até dar um Ctrl Z, e tá meio bagunçado esse desenho, perdão pela bagunça. Nessa caixinha aqui, você já pode se tornar uma liderança, tá? Você ganha uma liderança por notoriedade estritamente técnica, certo? Se em algum momento você decidir entrar só nessa caixinha, você se torna uma liderança em eficiência de processo, em viabilidade de equipe, gestão de projetos, entre outras coisas. Você pode fazer uma transição para a liderança em algum momento nesse passo aqui de produto. Você pode ser um líder de produto, você pode ser um gerente de produto e ter outras pessoas de produto ligadas a você. Tem muitas pessoas que se formaram comigo na computação e hoje são gestores de produto, diretores de produto, entre outras coisas, tá? E aí vem as derivadas disso aqui, né? Se você junta esses dois, você vai ser uma liderança, né? Se você junta engenharia e processo, você vai ser uma liderança técnica que cuida da organização do time e de direcionamentos técnicos. Então, você é basicamente a pessoa ali mais sênior para orientar a condução daquela equipe, minimamente no nível de dia a dia e técnico. Se você abraçar a outra caixinha, que é essa de engenharia, processo e produto, quando você pega essas 3 caixinhas, você vai cair naquilo que a gente chama de tech lead. Varia de empresa para empresa, né? O tech lead é aquela pessoa mais experiente, mais experiente, né? Uma DASA, mais sênior, mas é aquela pessoa que puxa tanto o processo quanto a discussão de negócio junto às pessoas de produto. Isso é uma coisa que acontece muito naturalmente, porque quando você dá um passo na engenharia, de repente você começa a contribuir por interesse seu, é claro, com o processo, quando você se vê contribuindo em discussões de negócio, daqui a pouco você se vê como um tech lead, uma liderança técnica nesse sentido, e o cargo nem é seu, mas você está fazendo esse papel, porque é uma transição que acontece, né? E esse momento é muito engraçado, porque aconteceu comigo. Eu era aquela pessoa que amava codar, escrever código, fazer arquitetura, mexer com cloud, e daqui a pouco eu estava me vendo codificando 30% do meu tempo, os outros 70% eu estava envolvido em processo, produto, e já estava um pouco em pessoas ali, mas eu tinha quase que 4 times onde eu era a liderança, porque eu tinha muito tempo de empresa, eu tinha que fazer handover de conhecimento, né? Eu tinha que fazer alinhamento, passagem de conhecimento técnico, olha, tal plataforma funciona assim, tal plataforma funciona assim, e aí bate aquela crise, né? Será que eu não sou mais um programador? E você dá uma bugada nesse momento, eu passei por isso, né? E é nesse momento que, assim, se você está feliz e, como eu posso dizer, se você se vê motivado, se você se vê crescendo profissionalmente com essa passagem, porque o que começou a me motivar naquele momento? Antes, quando eu era uma pessoa estritamente técnica, o que me motivava era entregar os melhores códigos, as coisas mais performáticas, ou fazer as entregas do time como uma pessoa técnica, mas a partir de alguns anos, o que me motivava muito era ver os desafios técnicos sendo sobrepassados pelos times de desenvolvimento. Então, poxa, uma coisa que eu conhecia muito da empresa, eu ia lá, explicava, o time entendia, eu desenhava a arquitetura junto, o time sentava, discutia, entregava, e eu via aquilo sendo entregue por aquela equipe, aquilo me dava uma certa realização profissional, porque, poxa, eu conseguia ser ali a engrenagem que ajudava tudo a girar e tudo ser orquestrado tecnicamente falando, né? E também a começar a discussão com as mesas de negócio, né? Poxa, temos aqui um desafio, uma necessidade aqui de um usuário, né? Estamos pensando em por esse caminho, vamos fazer teste nisso, vamos fazer teste naquilo, vamos avaliar. Poxa, qual que é a viabilidade técnica? E aí eu entrava naquela discussão tanto para falar de negócio quanto para falar do técnico, do que funcionava, do que não funcionava, do que era mais caro, do que era mais barato. E eu ficava muito contente também de ver a minha expertise técnica contribuindo com a melhor decisão
para suportar um produto, um teste de uma nova funcionalidade ou alguma coisa assim. E eu não estava escrevendo uma linha de código. E aí bate aquela crise. Eu não sou mais programador. Meu Deus. Tipo assim, a sua carreira inteira cai por terra. Bate um desespero, eu tô falando. Bate um desespero. E aí eu conversei. Sempre procurem conversar com pessoas mais experientes que vocês, com seus professores, com seus colegas de trabalho, com seus mentores. Não sei. Conversem sempre. E nessas conversas, uma pessoa que já tinha um cargo ali de alta liderança falou: olha, se isso te traz realização, abraça o processo. Porque você está entrando numa nova trilha de carreira, você está descobrindo um novo mundo que te torna uma pessoa profissional tão realizada quanto aquela pessoa técnica que você era. E você continua na sua crise, claro, mas você começa a entender que você tem um novo horizonte inteiro para aprender em termos de conhecimento, em termos de descobertas, em termos de coisas novas para você mesmo, porque nós, como pessoas técnicas, nós somos muito de descobrir, de aprender, de estudar, de construir. E isso continua existindo, né? Essa parte essencial de nós, como pessoas técnicas, continua existindo. E é um mundo completamente novo. Então, em algum momento você vai se ver nessa transição e ninguém vai falar para você, olha, você agora vai fazer isso. Ninguém. Vai acontecer naturalmente, porque os interesses de cada um vão despontando ao longo da carreira. Tem pessoas que são excelentes pessoas programadoras e querem continuar fazendo aquilo. E que bom que elas querem continuar fazendo aquilo, porque elas vão ser as melhores pessoas naquilo. E vão continuar sendo ali aquela parte essencial da equipe que vai dar as soluções mais otimizadas, as soluções mais robustas e mais importantes no lado técnico. E você vai seguir o seu caminho, caso seja seu interesse nessa escalada de liderança, né? E em algum momento, quando você já estiver ali na sua transição, olhando o negócio, olhando o processo, ajudando com o seu lado técnico, você vai ganhar essa caixinha aqui, que de uma pessoa que é somente um tech lead que orienta o lado técnico com o produto, você de repente vai ter um time e você vai ter que orientar aquele time. E aí é nesse momento que a crise aflora completamente, porque você vai ter que mentorar as pessoas, gerir os conflitos, fazer a negociação, você vai ser responsável pela carreira das pessoas. Antes você era responsável pelo tempo de resposta de uma aplicação. Você vai continuar sendo, de certa forma, mas hoje você vai ser responsável por, poxa, como que eu vou ajudar aquela pessoa estagiária na empresa a alcançar a carreira dela e se tornar uma pessoa sênior daqui a X anos? Então, como que você pega toda aquela sua bagagem, a sua experiência e ajuda aquela pessoa a trilhar o melhor caminho dentro daquilo que ela acredita que é interessante para ela? Você não pode, eu não posso chegar e falar para mim, pô, eu terminei meu mestrado com 26 anos. Eu não ia chegar, quando eu comecei a dar aula ali, eu terminei o mestrado, eu fui dar aula, meus alunos, nossa, você é jovem, você dá aula e tal. Eu falei, pessoal, sim, cada um tem seu tempo, seu time, sua carreira. O que funcionou para mim não vai funcionar para vocês. Então, entendam os seus objetivos, entendam como vocês querem chegar lá. Eu posso ajudar, claro, dando alguma orientação, etc. Mas os seus interesses e os seus objetivos vêm antes de qualquer regra ou receita que tenha funcionado para mim. Isso e todas essas coisas, e tudo que eu falei ali que funcionou para mim, pode não funcionar para vocês, mas uma coisa é clara: a engenharia, o processo, o produto e as pessoas estão nessa escalada para a liderança técnica. E elas vão vir em momentos distintos com maior ou menor grau ao longo da sua carreira, porque também depende da empresa que você está, do papel que você vai estar, do que está acontecendo na empresa naquele momento, entre outras coisas. Mas essas 4 coisas vão sendo dosadas ao longo do tempo, e você vai abraçando elas conforme elas vão acontecendo. E no final, vem esse aspecto de pessoas, tá? Poxa, e aí começam aqueles desafios super complicados. A pessoa não está performando bem, a pessoa tem algum problema pessoal que está impactando no profissional. Como que você, como liderança, ajuda aquilo? E aí começam aqueles desafios muito legais da liderança, que é, poxa, como que eu posso ser um líder relevante, humano e que possa ajudar as pessoas a extrair o melhor das pessoas? E vira quase um papo assim, né, paz e amor, mas isso é verdade. Como que você ajuda as pessoas a conseguirem extrair o melhor que elas possuem dentro do ambiente de trabalho? Como que você cria
conexão com essas pessoas, como que você motiva essas pessoas, como que você engaja essas pessoas, como que você pega tudo que a empresa está fazendo e você mostra para elas o quão é importante aquilo que ela está fazendo. Porque só entregar código, algoritmo, não motiva nenhum ser humaninho, né? Ser humaninho é basicamente composto de água e ansiedade. Então, nós somos melancias ansiosas, né? É isso que nós somos, basicamente. E, então, cada uma dessas caixinhas vão trazendo outras proporções de desafios que lá na engenharia, quando a gente estava em algoritmo, linguagem, arquitetura, etc., a gente nem imaginava do quão difícil era. Mas aí nós descobrimos que, no final das contas, computação é sobre tudo isso. Computação não é somente sobre algoritmos, linguagens, computação é sobre a junção de todas essas coisas para quê? Para fazer a necessidade meta dos usuários, certo? Então, essas 4 caixinhas são a jornada do início da carreira até a liderança técnica. E, claro, os próximos passos, como você vai se tornar um executivo de TI, um executivo ou uma executiva de TI, é claro, você vai lidar mais com o negócio, mais com estratégia, mais com o futuro da empresa, e o técnico começa a ficar um pouco de lado. Você continua sendo uma pessoa técnica, mas vai começar a dar uma adormecida, porque você vai abraçar outros lados da estratégia, planejamento, direcionamento, e aí você faz uma terceira transição, que é a transição para a carreira executiva, certo? Se assim você quiser, tá? Então, esses são os 4 passos ali que acontecem saindo do zero, né, no começo da engenharia, para o começo da liderança, que são essas 4 caixinhas que a gente passa. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode me interromper agora, pode perguntar, por favor, sintam-se à vontade para me interromper. Eu quero falar de um framework que eu acho muito interessante, que é um framework que o Patrick Qua, meu cachorro aqui, né? Que o Patrick Qua, depois procurem, né? Pat Qua, ele separa a liderança em 5 arquétipos. E é muito legal esses 5 arquétipos, porque ele casa muito com aquele papo que eu falei lá em cima das 4 caixinhas ao longo da sua carreira, né? Deixa eu tomar um pouco de café, que senão não vai funcionar. E quando nós estamos falando em específico do arquétipo 1, né? Olha que legal. Eu não separei lá em engenharia, processo, produto e pessoas. Ele separou em technical, team, process e product. E o que é legal que é a mesma coisa, só que ele fez ele como se fosse um arquétipo de RPG, quanto você tem de skill em cada ponto, em cada fase, né? E aí o que é muito interessante, quando ele fala do primeiro nível, ele fala aqui do arquétipo do Tech Lead, né? Que é o Tech Lead Engineer Manager, que é aquela pessoa líder técnica, que ela tem pouquinho de time, porque ela orienta, ela tem um pouco do processo, porque ela ajuda ali o time a entregar eficientemente, produto nada e técnico muito. Ou seja, você se tornou uma pessoa técnica extremamente influente, extremamente capacitada, ao ponto que você consegue ajudar o time nas suas maiores decisões técnicas e a rodar bem e eficiente junto com discussões de negócio. Essa é a escadinha 1, como eu falei ali. Então, essa é a primeira passada que você vai fazer ao longo da liderança. A segunda vai ser, em algum momento, você vai ser ali o team lead. Você ainda vai ser uma pessoa técnica, mas o peso do seu técnico vai ser menor, porque você vai estar olhando para o time. Então, não vai ser mais você que vai dar a decisão técnica, como quando você era um líder técnico, né, um tech lead. Você agora tem que trazer o problema técnico, você tem que fomentar a discussão, você tem que ajudar essa discussão a fluir bem, ajudar na mediação do trade-off, do pró e do contra, mas é o time que vai tomar essa decisão, junto com você. Mas não é mais você que vai dar esse call, né? Quando você é o líder técnico, você chega, ó, eu acho que esse é o melhor caminho por causa disso, o que o time acha, etc, e vai explicar. Quando você é o team lead de uma equipe de engenharia, o seu papel é mais fazer com que aquelas pessoas que com certeza são muito mais inteligentes que você sempre. Aqui fica um primeiro conselho para a vida. As pessoas que você lidera, muito provavelmente, na verdade, elas sempre vão ser mais inteligentes que você. E uma regra muito importante que eu aprendi, que é um dos lemas que nós temos na XP, é: contrate pessoas mais brilhantes do que você e dê a elas liberdade. Essa é a receita para a gente construir uma empresa que cresce
100, 200% ao ano, tá? Isso é um dos nossos segredos ali na XP. E então, o seu papel vai ser liderar essas pessoas, prover para elas o melhor ambiente para que elas possam brilhar nesse passo aqui. O outro arquétipo, que é uma outra derivada do Tech Lead, é o arquétipo do Delivery Manager, que é quando você vai focar mais em processo do que no técnico e no time. Tem empresas que têm Delivery Success Manager, Customer Success Manager e etc. Esse é um manager que vai estar ali olhando para a eficiência da equipe, para o escopo da entrega, para como aquela entrega se envolve com os objetivos finais daquele time ou daquele projeto. E claro, aí você pode falar, isso parece um pouco com Scrum Master, com um pouco com Agile Master. Não é só isso, tá? Não é só isso, tem muito mais coisas no papel de um Delivery Manager, mas o papel dele é olhar as entregas das equipes como um todo, tá? E aí você pode olhar mais de uma equipe, assim por dizer, inclusive. Boa parte dos Delivery Managers que eu conheço, eles olham para a entrega de mais de uma equipe, porque eles não têm pessoas abaixo dele, eles têm várias equipes que eles só olham se tá andando ou não tá, qual que é o desafio, o que é importante, buscam ali suporte para alavancar as coisas. Tem um outro ponto que eu comentei, que é se você, ao longo do tempo, focar na caixinha de produto, você se torna um Product Engineer Manager. Empresas como Facebook, Amazon, Google, entre outras Big Techs, eles têm um cargo chamado TPM. TPM é o Technical Product Manager, que é uma pessoa técnica, certo? Que em algum momento ela começou a adquirir skills de negócio, produto, etc. E fez a transição para produto. Então ela é uma pessoa que ela pode ajudar a desambiguar, né, a tirar ali o que é ambíguo nas discussões de produto e auxiliar um pouco no técnico, certo? Você vê que ela tem aqui 2 estrelinhas no técnico e muitas no produto. Então ela se torna aquele meio de campo entre produto e o técnico. Temos pessoas que são estritamente PMs, que elas não têm o lado técnico, mas grandes empresas de tecnologia hoje têm esse cargo de TPM, porque ele é muito importante. São pessoas, boa parte das pessoas de produto mais brilhantes que eu já trabalhei, elas vêm de veias técnicas. Não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas elas vêm de veias técnicas porque elas tornam esse perfil de TPM, que é a pessoa que está nos dois mundos ali olhando para negócio, certo? Em último, no último degrau ali, né, da escadinha, nós estamos falando do arquétipo 5, que é quando você vai olhar para processo, um pouco para produto e para o time, que é quando você vai ser o líder de líderes, o gerente de gerentes, quando você vai subir ali para um cargo onde você não vai ter mais um time de N pessoas, você vai ter N pessoas que têm um ou mais times. E aí, nesse momento, o seu papel será garantir que essas pessoas consigam proporcionar a entrega dos times que elas gerenciam, que essas pessoas tenham as ferramentas e a visão estratégica da empresa como um todo clara para os seus times e que você também entenda como que o produto e os objetivos da empresa se encaixam nesse aspecto, tá? Eu até, na verdade, faria um A6 aqui e derivaria, onde eu até colocaria 2 estrelinhas no time, colocaria apenas 2 no processo e colocaria aqui mais estrelinhas no produto. Por quê? Quando você é líder de líderes, você tem que fazer a estratégia do produto da empresa, aqui na verdade seriam 5, né? Você deveria fazer a estratégia do produto da sua empresa ser clara para os seus liderados e que eles façam que ela seja clara para a ponta das equipes que estão ali, para que todos entendam para onde a empresa está indo, para onde, por que a gente está construindo aquilo, para o que aquilo está conectado com os próximos 5, 10 anos da empresa. Então, nesse momento, eu até adicionaria um A6, quando você é líder de líderes, você tem que conhecer muito produto, tem que conhecer muito negócio. Então, é uma jornada onde, lá no começo, você estava se preocupando com bits and bytes, e
depois de um tempo, você está se preocupando por que o seu usuário está largando a sua tela e não comprando o seu produto, e o que tecnicamente aquilo está sendo impactado, pelo que aquilo está sendo impactado, e como que as pessoas que estão construindo aquilo estão se sentindo naquele dia, se elas estão felizes ou tristes. E são desafios completamente distintos do técnico, e que no início da carreira nós nem imaginamos que eles possam vir a acontecer, certo? Bom, pessoal, como eu falei, era muito mais um papo mesclado de histórias e rabiscos feios meus, mas basicamente o que eu tinha para contar para vocês, eu acho que era isso, né? E aí deixar um espaço legal para a gente bater um papo, conversar, vocês tirarem dúvidas, o professor Ítalo falar que eu disse um monte de besteira, entre outras coisas. Mas eu acho que é isso, pessoal. Bacana, Marvin, muito assim, sensacional ouvi-lo sempre, né? Me recordo certamente de décadas atrás, quando estávamos juntos, e até hoje, toda vez que tenho a possibilidade de conversar contigo, para mim é sempre um aprendizado espetacular. Suas tiradas são muito espirituosas, né? Anotei alguma dessas aqui e recomendo que você, em algum momento, ao escrever as suas memórias, não deixe escapar nenhuma delas. As Mas eu memórias passo a estão no palavra, Twitter. É só passo a procurar lá. palavra, passo a palavra aos que estão participando aqui, se desejam fazer algum questionamento para o Marvin, fique à vontade, por favor. Bom, Eu, deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. pois não, pois não. Muito legal também. Eu sempre gosto. O Marvin, quando vem, é sempre bacana. Ele acha que ele tem que escrever um livro, né, sobre essas tiradas aí, né? Acho que é muito. Já está na hora, Marvin. Uma hora eu vou largar a carreira na tecnologia e vou fazer stand-up comedy, certeza. Sem Muito falar pra minha legal. esposa, uma hora eu vou fazer um canal no YouTube de piada. O Marvin, quer dizer que agora você não escova mais bits? Agora você parou de escovar bits, agora só está na parte de gerência, nessa parte mais, né? Então, Gerenciamento de pessoas, que é uma coisa muito complicada, certo? o ponto é que, na verdade, como eu falei, varia muito de empresa, varia muito de papel, varia muito de muita coisa, né? Então, por exemplo, hoje eu lidero uma equipe de sistema crítico e são 10 pessoas especialistas ali, todos muito mais brilhantes do que eu, mas eu preciso ser o mediador técnico das decisões maiores, né? Então, é esperado de que eu leve as provocações. E para eu fazer as provocações certas daquelas pessoas brilhantes, eu preciso conhecer bastante das coisas. Então, depende, tem pessoas que fazem a transição e se afastam do técnico, e tudo bem, mas, por exemplo, essa semana eu tenho um estagiário ali que inclusive ele está indo para o Facebook agora, o que é muito legal, eu fiquei super feliz por ele ter dado essa notícia, ele está indo para o Facebook em Londres, ele estava sim, olha o nível da discussão, ele tava fazendo uma solução, essa solução ele vai consultar em N bases de dados, APIs e etc, e ele precisa consolidar essa informação e retornar. E aí, eu conversando com ele, falei, poxa, cara, isso daí pra mim, poxa, você pode fazer um padrão ali, né? Isso pra mim tem uma cara de repente, aplicar um chain of responsibility, você usar um padrão ali, um chain com command, ou um template method, aplicar isso, etc. E aí ele falou, meu, vamos conversar rapidinho? Eu sentei com ele, desenhei num papel, né? Virtualmente, mas eu desenhei num papel, tirei foto, mandei pra ele, expliquei o design pattern, ele abriu o código dele, eu fui e falei, ó, quando você for injetar aqui, eu tenho que consolidar o resultado da minha cadeia de responsabilidade. Legal, você pode fazer isso através de um buffer, você pode fazer isso através de uma injeção de dependência e fazendo esse negócio, ou fazendo callback, consolidando. Assim, foi uma discussão técnica de quase 2 horas com ele ali, explicando como ele podia dar esse design de código mais bacana possível, que na hora que eu acabei aquela sessão com ele, eu falei, cara, saudade de codar, hein? Eu tenho muita saudade de codar. Então, assim, eu preciso estar afiado para arquiteturalmente responsabilidade minha, do longo prazo das soluções que acontecem, e do código é meu papel subir a régua da equipe. Eu não posso admitir que o meu time faça código
que não seja evolutivo, que não seja bem desenhado, que não seja escalável. Então, o meu trabalho é muito de subir a régua. E como que você sobe a régua de uma equipe? Você sobe a régua sendo uma pessoa técnica. Então, felizmente, fazendo aqui um jabá, né? Eu tive uma boa formação, uma boa base, que tudo isso faz com que hoje eu possa discutir de igual para igual com todas essas pessoas extremamente técnicas. E assim, e como eu falei, você não pode deixar as suas ferramentas enferrujarem. Então, poxa, eu vim de uma experiência em AWS muito grande, vim para XP, onde é Azure, eu reservei um tempo meu esse ano para estudar Azure, para tirar a certificação, para entender melhor o ecossistema de cloud, porque eu preciso provocar a minha equipe também a usar coisas novas. Eu tenho que fomentar a inovação ali. E como que eu faço isso? Me mantendo atualizado. O desafio é esse, você vai para um lado, mas você não pode deixar a outra peteca cair. Como eu falei, são muitos pratinhos, né, ali, são 4 caixinhas e cada caixinha tem vários pratinhos. Você não pode perder a mão 100% em um. Claro, em algum momento você vai galgar, como eu falei ali, um cargo extremamente executivo, você vai ter que ter uma visão macro da engenharia, só que você vai perder mais o dia a dia. Hoje eu ainda estou com o pé no técnico e na estratégia de tecnologia com o time, mas é porque o meu time é um time de missão crítica, então eu preciso ter esse papel ali de mediador técnico também. Que legal. Então, só uma brincadeira aqui, né? O Facebook, o Twitter caiu por causa lá do estagiário aí que... Eu fiz Tô essa piada com o meu brincando. estagiário. Aí eu falei pro meu estagiário, falei, pô, cara, você mal foi pro Facebook e os caras já derrubaram a aplicação. Imagina quando você estiver lá, né? Brincadeira. Exatamente. Mas é isso, e isso é importante pra gente lembrar, né? Esses eventos do Facebook. Poxa, o professor Ítalo fazia um terrorismo, entre aspas, com a gente. Não, porque um erro de código, você explode uma espaçonave, você causa um crash na bolsa de valores. Isso é verdade, isso aconteceu. E aí fala, hoje em dia isso não acontece mais. Tá bom, Facebook parou o mundo essa semana. E, pessoal, não existe sistemas à prova de falha, existem sistemas resilientes que podem vir a sobrepassar uma falha. Mas a falha sempre pode acontecer, seja ela humana, técnica ou qualquer outro cenário. E eu acho que o divertido é isso. A gente sempre vai ter uma forma ou outra de perder cabelo, né? Eu sempre entro na cisma de que eu tô ficando careca, mas, bom, O, porque cabelo a gente perde. Ítalo, deixa eu só aproveitar. O Marvin, estamos com 75 pessoas na sala. Ontem o pessoal estava Nossa, perguntando sobre certificados, né? Deixa eu só dar um recado. O Ivan teve um probleminha na plataforma que gera os certificados, mas o pessoal já está verificando, tá? Eu não sei se voltou, mas a mensagem que eu tive é que em breve eles estão ajustando e em breve já deve estar emitindo automaticamente, ok? Bom, Ítalo, era isso. Bacana, Júlio. Obrigado também pelas suas informações complementares. Continuamos com espaço disponível para que os participantes tenham a possibilidade de fazer questionamentos ao Marvin. podem perguntar para esse pessoal. Dúvidas, questões de carreira, inclusive, entre outras coisas, podem mandar, não tem problema algum. Eu tenho, assim, obviamente, né, assim, questionamentos, mas eles estão certamente alinhados, né, com os propósitos do curso nosso aqui, né? Uhum, Então, se você me permitir abrir uma pergunta nessa direção, por favor. como que você enxerga a formação que não apenas aqui na PUC é oferecida, mas você tem uma visão internacional das coisas também. Como é que você enxerga hoje a formação que se oferece nos cursos de computação, de tal forma que seja possível começarmos esse primeiro degrau que você deu foco na sua apresentação e que você chamou de engenharia, né? Esse primeiro degrau sólido, ou pelo menos um pouco mais robusto, decorre, na minha opinião, de um curso apropriado, de um curso que tem uma certa qualidade. Como é que você enxerga o cardápio de assuntos que seriam convenientes serem apresentados nos cursos de computação? Tá, vale a pena dar um passo atrás nessa pergunta, porque
hoje nós já temos ali, quando eu estava me formando em 2012, já tinha um mercado deficitário na ordem de 80 mil profissionais de tecnologia por ano, nós não conseguimos formar pessoas em tecnologia para as vagas que nós tínhamos. Hoje, eu sei que empresas como Fratebras têm mais de 400 vagas, a XP tem mais de 1.800 vagas, outras empresas têm milhares de vagas em tecnologia, e cada vez os profissionais de tecnologia estão sendo disputados a tapa e a preço de ouro, assim por dizer. E quando a gente fala de carreira de tecnologia, esse déficit de profissionais vem criado um movimento super válido, na minha opinião, mas com algumas ressalvas, que é de pessoas que são de áreas completamente fora da tecnologia, que qualquer outra área que não seja tecnologia, engenharia, etc., e fazem a transição para a tecnologia. Então, nós vemos diversas empresas criando programas de bootcamp. Claro, tem aqueles clickbaits do eu vou te ensinar aqui a ganhar um salário de 20 mil reais trabalhando com front-end em um curso de 12 semanas. Gente, sabe que não funciona assim. Mas esse movimento vem acontecendo por quê? O mercado, e a gente brinca, né, que tem o sênior de 3 anos, sênior de 2 anos, que é aquela pessoa que mal saiu da faculdade já é sênior e tá ganhando muito dinheiro, mas o ponto é que as pessoas que fazem essa transição, elas entram nesses programas de rápida formação, e nessa rápida formação, ela, inclusive eu conheço porque eu desenho esses programas para a XP, nós temos parceiros que dão esses treinamentos e contratam as pessoas para vagas nossas e etc, e esses programas, eles têm programas grandes e os pequenos, né? Os pequenos, eles vão olhar basicamente para ensinar a linguagem, que normalmente vai ser um JavaScript, falar um pouquinho do que é algoritmo, um pouquinho do que é variável, ensinar um framework e ensinar as pessoas a criar uma API que conecta no banco de dados e fazer um site com uma página web. Um arroz com feijão ali para fazer alguma coisa de pé na internet. Essas pessoas vão fazer uma entrada no mercado, elas vão atender a uma demanda que existe e é importante, porque nós não temos pessoas para produzir a quantidade de tecnologia que o negócio e as empresas necessitam. Só que essas pessoas, elas vão ter a barreira elas têm o bate-cinto delas é uma caixinha muito pequenininha, que é conhecer uma linguagem. Normalmente é uma stack JavaScript, HTML, CSS, React, Mongo e Node.js, que tem ali uma barreira de entrada um pouco menor, assim por dizer. Não sei se eu posso dizer isso, mas tem uma barreira de entrada ali um pouco menos dolorida, tá? E essas pessoas vão conseguir entregar valor em termos de tecnologia para as empresas de uma forma muito rápida. Então, uma pessoa como as pessoas que saem da ciência da computação, que conhecem de cálculo, que conhecem de otimização e análise de algoritmo, é um perfil completamente diferente dessa pessoa para essas que fizeram essa transição e têm essas skills básicas. Às vezes, essas pessoas que fizeram essa transição conseguem fazer uma aplicação muito mais rápido do que essas pessoas que saíram da computação. Porque são cabeças diferentes e são objetivos de profissionais diferentes, certo? Só que essas pessoas que fizeram essa transição e estão com esse kit de ferramentas muito pequeno, elas têm uma função muito específica para atender uma demanda de mercado. Se elas quiserem fazer uma alavancagem de carreira, e como eu expliquei aqui, você vai precisar de mais ferramentas e mais conhecimentos. E aí a gente cai na sua pergunta. Olhando para o geral, o que é fundamental em conhecer hoje, assim, eu concordo com a sua opinião. Eu acredito que você precisa, assim, de uma boa formação, seja ela formal ou informal. Se ela for informal, você vai ter um trabalho muito grande de fazer a curadoria e acertar no seu investimento. Se você tem a oportunidade e o privilégio de fazer uma graduação, de poder aproveitar ela, você vai sair dali com coisas muito essenciais como algoritmos, estruturas de dados, você vai ter ali o conhecimento, um pouco de arquitetura computacional, você vai conhecer sistemas distribuídos, vai ter ali o suficiente de redes, e hoje eu acho que as aulas hoje que nós podemos fazer na computação são muito mais legais que as aulas que eu tive 10 anos atrás. Por exemplo, quando eu aprendi análise de algoritmo, e poxa, acho que eu sou fã da Lisbeth de carteirinha, ela sabe disso, era uma aula que ela explicava ali como que você encontrava o limite de uma função matemática. Se você encontrava o limite naquela função, você conseguia dizer que aquele algoritmo é de uma ordem ON². Aquilo é muito abstrato. E na aula dela, eu admito, naquele momento, aquilo bateu na minha cabeça e eu fiquei assim, tá,
sei fazer a conta, mas não peguei. Depois de formado, estudando, etc., que eu comecei a entender onde aquilo se encaixa. E quando eu fui ensinar análise de algoritmo na graduação, anos depois, nós estávamos falando de microserviços, nós estávamos falando de custo computacional pago com cartão de crédito na nuvem. E como que eu explicava aquela mesma coisa que eu aprendi hoje? Eu tenho até um vídeo, tenho até um canal no YouTube, quer dizer, não faço vídeos pro YouTube, mas eu tenho um canal no YouTube que eu coloco umas aulas minhas lá, né? E lá eu explico que, poxa, por que é importante você aprender análise de algoritmo? Quando a gente fala de microserviço, que está super na moda, você vai falar lá de tempo de execução e custo de memória, que são essas duas coisas que vão te cobrar ali enquanto você roda o seu microserviço. Faz sentido o seu microserviço demorar 15 segundos para rodar? Não. Eu já encontrei pessoas com anos de experiência que colocam tudo em microserviços em serverless, em functions, em AWS Lambda, e é isso que a pessoa faz. Coloca tudo lá, vai custar mais, vai custar menos, coloca lá, porque é assim. E a gente tem que entender que, poxa, se você está com um serviço que demora 15 segundos, ele é um microserviço, ele é serverless, como que você melhora aquele algoritmo? Porque ele tem que rodar em formato atômico, né? Ele tem que rodar, executar e morrer. Então, como que você pensa isso? E aí eu mostro um case em uma análise de algoritmo rodando no microserviço que ele demora ali 49... E o que é mais engraçado, o algoritmo quadrático é o mais rápido. Porque ele trabalha com estruturas e tipos primitivos puramente. Numa escala gigantesca, pode ser que ele vá perder. Mas eu mostro um teste lá naquela aula com 500 milhões de inteiros. Toma ali 2 GB de memória, blá, blá, blá. Só que o quadrático é melhor. Porque mesmo que eu use um hash... Aí cai nas armadilhas, né? Vou usar ali um hash table, legal. A linguagem de programação que você está usando, o seu hash table, ele é tipado ou ele não é tipado? Porque se ele não for tipado, você vai estar com object. Se você vai estar com object, pessoal, eu posso estar falando aqui em inglês, tá? Mas se você vai estar com object, por detrás você vai ter um overhead de custo de casting de objeto. E isso vai topar o seu garbage collector, vai topar um monte de coisa, etc. E às vezes a gente toma uma rasteira. Mas, eu estou usando um hash table e está mais lento que o quadrático. Legal, a sua linguagem tem uma implementação que faz com que cause esse overhead ali de brinde para você. Então, você talvez tenha que usar um dictionary, se fizer sentido. E onde que você vai ganhar a maturidade para saber... Eu sempre brinco que a gente se torna sênior quando você sabe usar um hash table, um hash map, um dictionary. Porque normalmente a gente enfia tudo em lista e bota o código ali em produção e vamos que vamos. Mas esses pequenos detalhes, talvez você só vá conseguir sair com ele de fábrica em uma graduação relevante, em um ensino formal relevante. Não que você não vá conseguir no informal, mas você vai ter que acertar muito na sua fonte de informação. Então, esses conhecimentos básicos que vêm de uma graduação, e pessoal, eu sei que a graduação às vezes pode ser chata, tem matéria que a gente não gosta, etc. Mas no longo prazo, tem os seus prós e os seus contras. Então, é muito comum, e claro, isso vai muito do interesse individual, né, de cada pessoa, porque tem pessoas que se formaram comigo e não tem, cada um se forma de um jeito, né? A universidade tenta fazer com que todos tenham ali uma formação semelhante, mas no fim das contas cada um sai ali um pouco para mais, um pouco para menos nos seus interesses. Então é por isso que quando você falou lá na minha aula magna, né? Façam esses 4 anos valerem pelos próximos 10. E aquilo, assim, eu tava conversando disso com um amigo meu que também tem um cargo de liderança numa super empresa aí. Falei, graduação é isso, você tem que fazer aquele tempo valer pelos próximos. É investimento, aquilo é um investimento de tempo, vida, custo, etc. Então, essas formações básicas, elas fazem muita diferença lá na frente. Eu, por exemplo, não gostava muito de redes na faculdade. Era meio teórico, mas eu gostava das aulas, eu não gostava de redes. É diferente, gostar das aulas é uma coisa, eu gostava, de redes não. Só que hoje, quando nós estamos modelando arquiteturas em computação em nuvem, por exemplo, saber que o problema do Facebook foi um problema de borda de gateway ali, cara, eu não lembrava desse termo há anos. Na hora que eu vi lá BGP, eu falei, caramba, foi problema de DNS. Olha só. Assim, um dia eu ouvi sobre isso. E claro, tem pessoas que lembram, tem pessoas que não, mas, poxa, na hora que você retomar aquilo, você vai lembrar que você ouviu isso em algum lugar ali, né? Acho que o Satoshi, que deu aula de redes, não lembro. Mas é muito em relação a isso. O quanto você vai sair ali minimamente preparado para enfrentar os desafios.
E eu acho que, nesse sentido, algoritmo, estudo de dados, redes, arquitetura, essas coisas vão te preparar. E eu acho que a reforma do curso veio muito em linha com isso, na importância de atualizar e trazer mais o ferramental dos dias de hoje para as discussões. Então, eu partilho da mesma opinião que você. Bacana, Marvin. Eu estou sem um feedback aqui, eu não sei se tem uma mãozinha levantada. Tem. Quem tiver com a mão levantada, abre, por favor. Edith. Professor Edith. Oi, Marvin. Prazer em vê-lo, em revê-lo. Bom dia, professora. Bom dia. Você contou uma série de verdades, mas você omitiu um fato importantíssimo. Não vale falar que eu era um aluno chato, porque a senhora sempre fala isso. Não, a Edith, detalhe, entre aspas, a Edith foi fazer uma palestra na XP Investimentos, e ela falou lá na palestra, o Marvin era um aluno chato. Eu sei, cara. Eu não falei isso. Você esqueceu de falar uma coisa. O Marvin abria a boca, e ninguém abre a boca hoje. Então, ele não deixava barato. A gente falava alguma coisa, laçava ele para contestar. E a outra coisa, quando ele soube que eu dava aula na Poli, ele não me deixou sossegada, porque você vai me arrumar alguém para me orientar, porque eu quero fazer mestrado, e o tempo todo, tá? Quer dizer, é importante abrir a boca. Sim. O fato da Poli... Ô, professora, inclusive o Giorno, ele mudou a data de uma prova no último ano da faculdade, porque a data da prova dele caía com a data da prova do mestrado, com uma prova de entrada no mestrado. Eu fui lá no Giorno e fiz todo o discurso triste, não, eu tenho prova no mestrado e tudo mais, e era muito disso. E um ponto importante, professora, desculpa te interromper, mas é que o importante da faculdade, de uma graduação, é isso. Poxa, quantas vezes eu via o Ítalo saindo do cafezinho ali, e aí, professor, tenho uma dúvida. Eu colava no Ítalo, colava nos professores, e não é no sentido, poxa, de CDF, etc. É de que eu precisava absorver aquilo, porque em paralelo eu estava me preocupando com outras coisas, com a minha carreira, com minha dedicação e coisas que eu ia descobrindo. Se todo mundo fizer isso, todo mundo vai sair com uma carreira mais robusta e etc. no longo prazo. E agora, mas é que naquela época você dependia de encontrar o Ítalo no cafezinho. Hoje, o pessoal tem uma ferramenta. Durante a aula, ninguém abre a boca. E entre uma aula e outra, que eles têm uma ferramenta que eles podem fazer pergunta para a gente, todo mundo se põe à disposição. Quase ninguém faz pergunta nenhuma. Não nos procuram, tá? Então, eu acho que foi muito importante para a sua carreira. Agora, outra verdade que você falou, tá? Aí realmente você falou uma verdade, que a gente tem que se cercar de gente melhor do que a gente tecnicamente, tá? Eu que tive que coordenar projeto de desenvolvimento de que a gente nem sabia muito bem o que a gente estava desenvolvendo, né? E o Ítalo sabe disso, tá? Era loucura, né? Querer fazer um sistema de supervisão e controle de ferrovia, né? Sem hardware, sem software, tudo bem. Mas eu percebi isso porque o Marvin me convidou para uma palestra que só tinha mulher, né? Não era isso? Sim. Uma carreira, e eu fiquei surpresa com o tipo de formação das meninas que estavam lá participando e que a XP contrata, tá? Então, era todo mundo com doutorado e em áreas complicadas, tá? Então, isso é muito importante. Mas, Marvin, olha, continua assim. O que eu sinto falta de quem abre a boca, não está escrito, tá? Ai, pelo menos se eu tivesse um Marvin, você também, né? Se tivesse um Marvin na aula, tem um aluno do primeiro ano que está falando, é o Miguel, ele deve estar aí, tá? É que às vezes o Miguel não vai para a parte técnica, ele fala de algumas coisas que não são, entendeu? Mas o Marvin não, ele contestava a gente, e ele queria saber por que eu estava falando aquilo, se aquilo realmente era verdade, sabe? Parabéns, Marvin. E a outra coisa importante na carreira é arrumar uma companheira e sair para viajar, né, Marvin? É isso. Infelizmente estamos em pandemia, mas pude dar umas voltas aí
por lugares bem bacanas. As fotos que ele põe das viagens dele são muito interessantes. Mas tudo bem, parabéns, eu deixo oportunidade para outros falarem também. Justo, só obrigado. Um ponto, Ítalo, você com certeza talvez vai lembrar o Rafael Robles, lembra dele? Sim, sim. Eu e ele, nós nos falamos até hoje. Quando ele foi dar a palestra na graduação, ele já estava formado, estava na IBM, com super cargo de liderança. Hoje ele está no Canadá. Nós somos, assim, super amigos. Desde aquela palestra, nós somos super amigos até hoje. Ele está lá no Canadá, com a família dele. Ele estava tocando um projeto, eu estava ajudando ele ali, meio com uma consultoria técnica ali com ele. E assim, é muito nisso, porque o Rafael também, ele era uma pessoa que aproveitou a graduação, ele fez uma carreira, assim, boa parte das pessoas ali, acho que as pessoas da PUC em geral têm um perfil de aproveitar muito a graduação, mas uma coisa que é importante desse ambiente aqui, e eu sempre falo, né, e não, claro, também falando como professor, mas a graduação em si, ela não é só sobre aprendizado, ela é muito sobre o relacionamento, a troca, seja para falar de assunto técnico ou não técnico, mas é um ambiente de vivência, né? A comunidade PUC ou qualquer outra comunidade acadêmica, ela é um ambiente de convivência, de troca, de fazer amizade. Poxa, quando eu queria fazer mestrado, eu fui lá, enchi a Edith, enchi ela, aí eu fui querer estudar um tema, poxa, hoje eu tenho contato com o Ivar Jacobson até hoje, porque ele tinha um papel dentro do meu mestrado, e o professor que me orientou tinha contato com ele, então, poxa, eu me aproximei de um cara que é quase que um papa que ele é um dos papas da área de tecnologia, né, da engenharia em si. Então, são coisas que, poxa, como que isso aconteceu? Isso não aconteceu na conversa, na aproximação, no aproveitamento desse ambiente. Então, mas também é muito do projeto de vida de cada um, é muito também do interesse de cada um, e tudo bem, né? Tudo bem. Mas eu acho que o importante mesmo dessa fase aqui da graduação é aproveitar esses momentos, essa troca. Por isso que eu falo, pessoal, me adiciona no LinkedIn, vamos conversar, eu bato papo. Os alunos da pós, inclusive, eles me chamam para tomar café virtual, a gente conversa, bate papo. Tem pessoas no LinkedIn que às vezes vêm me chamar do nada para conversar, eu nem conheço a pessoa, mas eu converso, porque se nós não nos ajudarmos, não colaborarmos entre si, não tem, a gente perde. Acho que a parte mais legal dessa é a troca que a gente acaba tendo. Concordo também com você nesse sentido, né? A pandemia nos levou a uma situação no qual o distanciamento social traz fortes limitantes a uma fundamental... Eu sou carente. Eu sou o tipo carente. Sim, é isso mesmo, né? É fundamental na formação do ser humano, não apenas do ponto de vista técnico, mas principalmente do ponto de vista social, que ele possa conversar, trocar ideias e tenha esse espaço que temporariamente, assim acredito eu, desapareceu do nosso horizonte de possibilidades. Mas eu espero que a partir do ano que vem a gente gradativamente tenha a possibilidade de retornar a esse momento de convívio presencial e espero certamente tomar um café contigo muito em breve também. Já. Se possível, só convidar. Eu certamente anotei várias das suas tiradas aqui, mas eu vou destacar uma delas que está diretamente conectada com a sua palestra e que foi logo na abertura. Carreira é uma trilha, mas não é um trilho, né? Isto é realmente um aspecto bastante importante de ser destacado. Eu também gostaria de, dentro do possível, né, pedir que você disponibilize o seu canal no YouTube para que tenhamos posteriormente acesso também às suas aulas, sempre que possível. Eu vou passar aqui, só um minutinho, mas pode falar. Bom, já estamos dentro do nosso horário limite de término dessa palestra. Se mais alguém mais gostaria de se pronunciar? Ô, Ítalo, deixa eu aproveitar a oportunidade, não quero deixar essa oportunidade. A Edith e o Marvin falou bastante sobre abrir a boca, né? Sempre tentar falar aí com as pessoas. Tem um ditado que meu pai sempre fala, né? Eu acho que vale a pena o pessoal pensar nisso. Se você não bate na porta, a porta nunca se abre. É um ditado, acho que conhecido, que vale a pena a gente levar. Isso eu levo comigo sempre, que acho que é muito importante, tá, pessoal? Acho que vale a pena reforçar esse tipo de coisa.
Ô, Marvin, muito obrigado por mim. Aí agora o Ítalo encerra aí, Ítalo. Não, certamente muito agradecido pela oportunidade de conduzir como chair essa sessão. Sempre um prazer reencontrá-lo, Marvin. Desejo muito sucesso. Prazer é meu. Muito sucesso à carreira, porque ela já é de sucesso há muito tempo, né? Mas espero que você abra novas portas dentro do seu interesse, objetivo de vida. E, sim, quero ter a oportunidade de reencontrá-lo o mais breve possível. Pessoal, palavras finais para o Marvin se despedir. Beleza. Poxa, muito obrigado aí. É sempre muito prazer. É sempre um grande prazer vir aqui na PUC, bater um papo, seja lá na sala de aula como professor, seja aqui como convidado. E eu acho que, assim, tudo isso começa no dia 1 na sala de aula, né? E todo aquele início, ter feito parte da PUC como aluno, estar hoje aqui como professor ou aqui como speaker, assim, faz parte disso. E se tem, eu sempre falo, né? Se tem algum motivo, se a minha carreira tem um sucesso e alguma motivação, não é só por todo o apoio que eu tive, suporte de familiares e por meu esforço, mas é porque teve alguém me dando um backup, passando conhecimento, motivando, sendo um espelho ali para mim. Isso com certeza a PUC foi o que fez por mim ao longo daqueles 4 anos ali. Então acho que assim vai do sonho de cada um, vai da carreira de cada um, vai do plano de cada um. Ninguém vai fazer a mesma trilha, não tem como uma pessoa fazer a mesma trilha que a outra, porque cada um tem um interesse, um desejo diferente. Mas uma coisa que eu falo sempre com toda certeza é que o que a PUC conseguiu transformar na minha vida é o que eu quero fazer com os meus alunos, é o que eu quero fazer com as pessoas que eu lidero, é o que eu quero fazer em tudo aquilo que eu me envolvo. Então acho que o que a PUC trouxe vai para a vida. E isso vale para todo mundo, assim. Tá, muito bacana, muito obrigado. Então, encerro essa espetacular palestra e espero reencontrá-los e também a você em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço, pessoal. Obrigada, Marvin. Orgulho Bom dia, de ser pessoal. PUC. Você é um ótimo sempre filho isso. da PUC, viu? Muito sempre orgulho de isso. você. Aí sim, esses Muito filhos obrigado. da PUC são sempre bem-vindos aqui. A gente fica feliz em revê-los. Só lembrando que 10h30 tem outra palestra, pessoal. Mas, pessoal, um bom dia aí, nos falamos.